Comentários sobre o Viver, Volume 3. Diálogos sobre a Vida. Livro de Jiddu Krishnamurti. O desejo e a dor da contradição. Dois homens cavavam uma cova longa e estreita. A terra fina, arenosa, sem muito barro, facilitava a cavação. Davam agora à cova, nos cantos e em redor, os últimos retoques. Erguiam-se acima dela uns coqueiros com grandes cachos de dourados cocos. Vestidos com simples tangas, os corpos nus dos homens reluziam ao sol matinal. A terra leve, por efeito das últimas chuvas, ainda se conservava úmida, e as folhas das árvores, agitadas por ligeira brisa, faiscavam na claridade da manhã. Belo dia, e, como o sol apenas despontava sobre as árvores, ainda não fazia calor. O mar, muito calmo, era de um pálido azul, e na praia espreguiçavam-se alvas ondas. No céu sem nuvem, bem no centro, a lua estava em minguante. Solo de capim muito verde, com passarinhos por toda a parte a chamarem uns aos outros em diferentes notas. Uma paz extraordinária imperava sobre a região. Os homens colocaram de través sobre a estreita cova duas tábuas compridas e, cruzando-as, uma forte corda. As cores vivas das tangas e aqueles corpos escuros, tostados pelo sol, davam vida àquela cova vazia. Mas agora já tinham partido e a terra secava rapidamente ao calor do sol. Era um vasto cemitério, não muito simétrico, porém bem tratado. Desbotaram-se pela ação das chuvas as fileiras de brancas lápides. Dois jardineiros trabalhavam ali o dia inteiro, regando, podando, plantando e mondando. Um deles era alto e o outro baixo e gordo. Afora um pano que lhes protegia a cabeça do sol abrasador, também só usavam tangas, tendo a pele quase negra. Nos dias chuvosos, o pano sujo que lhes cingia os quadris era a única peça que os cobria, e a chuva lhes lavava os escuros corpos. O alto regava agora um florido arbusto que acabara de plantar. De uma bilha de barro, grande e bojuda e de estreito gargalo, salpicava a água sobre as folhas e flores. A bilha brilhava ao sol, enquanto os músculos de seu corpo escuro se moviam livremente, e sua postura tinha graça e dignidade. Era uma coisa bela, digna de observar. O sol da manhã projetava longas sombras. A atenção é uma coisa estranha. Nunca olhamos as coisas senão através de uma cortina de palavras, explicações e preconceitos. Nunca escutamos sem ser através de nossos preconceitos, comparações e lembranças. O simples ato de pronunciar o nome da flor ou do pássaro é uma distração. A mente nunca está tranquila para olhar, para escutar. No momento de olhar, já está a afastar-se em suas incansáveis divagações. O próprio ato de escutar é acompanhado de interpretação, lembrança, aprazimento, obstando-se a atenção. Poderá a mente absorver-se numa coisa, como uma criança se absorve num brinquedo, mas isso não é atenção. A concentração tampouco é atenção, porque concentração é uma maneira de excluir e resistir. Só há atenção quando a mente não está absorta numa ideia ou objeto,
interior ou exterior. A atenção é o bem completo. Era homem de meia-idade, quase calvo, de olhos claros, observadores, o rosto sulcado pela apreensão e a ansiedade. Pai de muitos filhos, explicou que a mulher morrera ao dar à luz o último bebê, e todos agora estavam morando com um parente. Embora continuasse empregado, o pequeno salário dificultava-lhes a manutenção, mas, como quer que fosse, conseguiam chegar até o fim de cada mês sem demasiado sacrifício. O filho mais velho ganhava o próprio sustento e o segundo cursava o colégio. Ele próprio procedia de uma família que conservava as austeras e seculares tradições, e esse fundo lhe era agora de grande valia. Mas, para a geração vindoura, as coisas iam ser muito diferentes. O mundo estava em rápida transformação, e as velhas tradições a esboroarem-se. Em todo o caso, a vida iria seguindo o seu curso, e era vão queixar-se. Não viera para falar a respeito de sua família, ou do futuro, mas de si mesmo. Parece-me que sempre, desde que me entendo, tenho vivido num estado de contradição. Sempre tive ideais e sempre fiquei muito longe de atingi-los. Desde meus primeiros anos, sentia-me atraído para a vida monástica, vida de solidão e meditação, e fui acabar como chefe de família. Aspirava outrora a tornar-me um letrado, mas, em vez disso, fui mourejar num escritório. Toda a minha vida tem sido uma série de perturbadores contrastes, e ainda agora me vejo em meio a autocontradições que grandemente me incomodam, pois desejo estar em paz comigo mesmo e não pareço capaz de harmonizar esses desejos antagônicos. Que devo fazer? Por certo, não é possível nenhuma harmonia ou integração de desejos opostos. Pode-se harmonizar o amor e o ódio? Podem-se juntar a ambição e o desejo de paz? Não deverão ser sempre necessariamente contraditórios? Mas os desejos em conflito não podem ser submetidos a controle? Não podem ser domados esses selvagens corcéis? Vós o tentastes, não? Sim, por muitos anos. E tivestes êxito? Não, mas isso foi porque não disciplinei devidamente o desejo, não o tentei com suficiente força. A culpa não é da disciplina, mas de quem falha na disciplina. Esse próprio disciplinar do desejo não é o criador da contradição? Disciplinar é resistir, reprimir, e resistência e repressão não são o elemento próprio do conflito? Quando disciplinais o desejo, quem é esse vós que opera o disciplinamento? O eu superior. De fato? Ou trata-se apenas de uma parte da mente que quer dominar a outra, um desejo a reprimir outro desejo? Essa repressão de uma parte da mente por outra parte que chamais eu superior só pode levar a conflito. Toda resistência é produtiva de conflito. Por mais que um desejo chegue a reprimir ou disciplinar outro, esse suposto desejo superior gera outros desejos que logo se põem em revolta. O desejo multiplica a si mesmo. Não há um desejo só. Nunca notastes isso? Sim, já notei que, quando se disciplina um dado desejo, outros desejos surgem em torno dele. Temos de pegá-los um por um. E passar assim a vida inteira a pegar e a dominar os desejos um a um, e no final de tudo descobrir que o desejo continua existente.
A vontade é desejo e pode dominar tiranicamente todos os outros desejos, mas o que se domina dessa maneira tem de ser dominado de novo, repetidamente. A vontade pode tornar-se hábito, e a mente que funciona na rotina do hábito é mecânica, está morta. Não sei se compreendo todos os pontos sutis disso que estais explicando, mas percebo as complicações e contradições do desejo. Se existisse em mim apenas uma contradição, eu poderia suportar esse conflito, mas há várias. Como poderei ter paz? Compreender é uma coisa, e desejar ter paz, outra coisa. Com a compreensão vem a paz, mas o mero desejo de ter paz só dá mais força ao desejo, fonte de todo conflito. Um desejo forte, dominador, nunca produz paz, pois apenas levanta uma muralha-prisão em torno de si. Como pode então uma pessoa soltar-se dessa rede de desejos contraditórios? Esse como é uma indagação ou é exigência de um método para pôr fim à contradição? Suponho que estou pedindo um método, pois não é só pela prática paciente e rigorosa de um método adequado que se pode pôr fim a essa luta? Mais uma vez, todo método implica esforço para controlar, reprimir ou sublimar o desejo, e nesse esforço se levanta a resistência, em diferentes formas, sutis ou brutais. Isso é como viver num estreito corredor que nos veda a vastidão da vida. Pareceis muito contrário à disciplina. Estou apenas assinalando que uma mente disciplinada, moldada, não é livre. Com a compreensão do desejo, perde a disciplina toda significação. A compreensão do desejo é muito mais importante que a disciplina, mero ajustamento a um certo padrão. Se não houver disciplina nenhuma, como poderá então a mente libertar-se do desejo, produtor de todas essas contradições? O desejo não produz contradição. O desejo é contradição. Eis por que é importante compreender o desejo. Que entendeis por compreender o desejo? É estar cônscio do desejo, sem lhe dar nome, sem rejeitá-lo ou aceitá-lo. Estar simplesmente cônscio do desejo, como se estaria cônscio de uma criança. Se se deseja compreender uma criança, cumpre observá-la. E essa observação não é possível se existe qualquer tendência para a condenação, a justificação ou a comparação. Analogamente, para se compreender o desejo, é necessário esse simples percebimento dele. Cessará então a autocontradição? Em tais assuntos, pode-se garantir alguma coisa? E essa própria certeza, garantia, não constitui outra forma de desejo? Senhor, já alguma vez conhecestes um momento completamente livre de autocontradição? Talvez durante o sono, mas de outra maneira, não. O sono não é necessariamente um estado de paz, ou um estado livre de autocontradição, mas isso é outra questão. Por que nunca conhecestes um tal momento? Nunca experimentastes a ação total, ação que abarca a mente, o coração, o corpo, a totalidade de nosso ser? Infelizmente, nunca conheci momento tão puro. O completo autoesquecimento deve ser uma verdadeira bênção, mas nunca a recebi.
e acho que bem poucos são de tal maneira abençoados. Senhor, quando o eu está ausente, não é então que conhecemos o amor, não esse amor intitulado pessoal ou impessoal, mundano ou divino, porém amor sem interpretação mental? Às vezes, quando sentado à minha mesa de trabalho no escritório, invade-me estranho sentimento de um estado diferente, mas isso é coisa tão rara. Oxalá que ele durasse, sem desvanecer-se. Como somos ávidos, queremos prender aquilo que não se deixa prender. Queremos reter na lembrança uma coisa que não é da mesma essência que a memória. Todo esse desejar, perseguir, alcançar, decorrente do desejo de ser, de vir a ser, redunda em autocontradição, desenvolvimento do eu. O eu é incapaz de conhecer o amor, só pode conhecer o desejo, com suas contradições e desditas. O amor não é coisa que devemos buscar, conquistar. Não podemos comprá-lo pela prática da virtude. Essas atividades são todas próprias do eu, do desejo, e o desejo está sempre acompanhado da dor da contradição.